Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Uliápoli virou inferno para os russos. Quero convidar você que não é inscrito para se inscrever no canal, aqui você sempre verá a verdade. Convido todos a darem um like, a compartilharem com suas redes sociais, façam seus comentários, muito obrigado. Uliápoli é um inferno para os russos. As ruas da cidade estão repletas de centenas de cadáveres de russos. Ontem eu fiz um trabalho, falei de uma maneira geral por que tinham infiltrados, o que os russos fizeram e como é que eles chegaram. Né? E que é mentira a questão de que eles controlam a cidade porque não controlam. E aí chegaram algumas unidades de infantaria, 2 regimentos, tinha um terceiro a caminho, né? Vocês lembram que eu relatei isso? E eles, na realidade, estão fazendo a limpeza da cidade, fazendo um pente fino em toda a cidade de Uliápoli. E o que aconteceu como consequência, centenas de cadáveres de russos espalhados pela cidade. A situação dessa cidade, que fica na região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, sudeste da Ucrânia mais especificamente, continua sendo mais difíceis, né, por causa dessa infiltração da linha de frente, mas continua sob controle da Ucrânia. As notícias de que a Rússia que controla a cidade, que prevalece, não. Prevalecem as tropas ucranianas na região. Os combates prosseguem na cidade. Uliápoli está localizada na região de Zaporizhia e permanece um dos pontos chaves ali na frente de combate sul. Situa-se ao longo de um potencial eixo de avanço das forças russas em direção a Urik-Kyiv e Zaporizhia, bem como perto de importantes rotas logísticas. O porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia relatou à RBC Ucrânia, que é um órgão de imprensa, a situação na cidade. Segundo ele, Uliápoli tornou-se uma grande zona cinzenta em muitos aspectos, não toda ela, mas em boa parte da cidade, com extensa destruição e nesses locais onde a zona é cinzenta, poucos locais adequados para posições e manutenção de posições defensivas. É por isso que tais combates continuam ali. Por exemplo, um grupo de assalto avança, realiza ações de ataque, tenta se mover por uma certa distância e as tropas ucranianas que estão observando na defensiva, vigilantes sobre possíveis movimentos dos russos, acabam neutralizando todo esse grupo de assalto da Rússia. A mesma situação se aplica às operações das forças de defesa da Ucrânia, quando eles realizam ações de busca e ataque ou assalto. Eles também avançam a uma certa distância, eles se entrincheiram em alguma instalação e tentam trazer um grupo de consolidação. Muitas vezes os russos fazem fogo sobre eles, não permitindo que eles se entrincheirem em prédios, ruas ou quarteirões específicos. Então, nisso que ficou difícil a situação, os russos trouxeram um pouquinho mais de gente para dentro da cidade. Ruas ou quarteirões, segundo observou Vladislav Voloshin, que é o porta-voz justamente das Forças de Defesa Sul da Ucrânia, ele acrescentou que grupos de assalto ucranianos estão presentes em todas as partes da cidade. E assim como os russos, as forças russas estão entrando nas partes noroeste e sudoeste da cidade. As forças ucranianas estão operando em todas as partes de Uliápoli também, tentando cortar a logística inimiga e impedir que o exército russo traga grupos para consolidar a sua presença na cidade, para não ficar como ficou a parte sul de Pokrovsk. Além disso, os russos não estão operando apenas dentro da própria Uliápoli. Eles estão tentando cercar a cidade pelo norte e pelo sul. Então existem combates fora da cidade, ou seja, os combates continuam
pela estação ferroviária de Uliápoli, que é o prêmio que os russos querem, porque ali essa estação ferroviária serve como um entroncamento para a logística e fica nos arredores da cidade, não fica na parte central em nenhum bairro, fica na periferia. Batalhas igualmente intensas estão acontecendo nos arredores do norte, nos povoados de Zelene e Varvariuka, disse Voloshin. Todos os dias registramos 20 a 25 confrontos dentro de Uliápoli e até 10 ou 2 dezenas nos arredores desses povoados, disse o porta-voz das Forças de Defesa da Ucrânia, acrescentando que em 5 de janeiro foram registrados 64 confrontos, mais do que na direção de Pokrovsk. Além disso, os russos estão usando a aviação, realizando ataques com bombas aéreas guiadas contra Uliápoli e povoados próximos. Só que nesses ataques contra a cidade de Uliápoli, eles se deram mal que, em alguns casos, eles bombardearam e trouxeram baixas para as suas próprias tropas infiltradas na cidade. Apesar das pesadas perdas, o exército russo continua as operações de ataque de uma maneira muito ativa. Segundo Voloshin, eles perdem aproximadamente, dentro da cidade, você veja o número grande que eles conseguiram infiltrar ali, em torno de 250 soldados por dia os ucranianos eliminam dentro da cidade, na limpeza que eles estão fazendo, no pente fino que eles estão fazendo dentro da cidade. Ao longo do último mês do ano, os russos perderam mais de 10 homens no sul, né? Cerca de 70% deles especificamente em Uliápoli, não necessariamente dentro da cidade, né? Mas porque em dezembro não tinha combates dentro da cidade, isso é uma coisa recente agora, do começo do ano para cá. Os russos já alteraram 2 vezes a composição das forças e dos recursos das brigadas e unidades que atacam Uliápoli. Vejam isso, hein? Os russos alteraram 2 vezes a composição das forças e dos recursos das brigadas e unidades que atacam Uliápoli. Por que eles fizeram isso? Porque tiveram muitas baixas. Então tiveram que preencher, alterar a composição, alterar a formação e preencher com gente nova para que eles continuassem fazendo esses ataques dentro da cidade. Eles redistribuíram inclusive unidades de outras direções a fim de consolidar posições. Os combates continuam, tanto nos arredores de Uliápoli, quanto na cidade, quanto dentro da cidade. Os confrontos podem durar de 45 a 50 minutos, os que estão acontecendo. Na prática, ocorrem cerca de 25 confrontos por dia, na média. Isso é uma média diária, né? Há barulho e tiros constantes, algumas unidades partem para o ataque, outras as seguem. Drones e artilharia também estão em operação, falou Voloshin para a rede RBC Ucrânia. As tropas russas estão tentando entrar no centro da cidade, mas não conseguem manter posições. Os poucos que tentaram se infiltrar no centro da cidade foram totalmente neutralizados pelas forças de defesa da Ucrânia. Eles estão se movimentando também pelas vilas próximas a Uliápoli, no sentido de tomá-las e, a partir dessas vilas, fazerem dali uma base para que eles possam consolidar essas bases e, a partir daí, fazer seus ataques contra Uliápoli. Então, é uma situação crítica, é uma situação complicada, mas ainda sob o domínio da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia que tem o mando da cidade, apesar da situação muito difícil, com um grande número de infiltrados, haja vista o número de baixas produzidos que a Ucrânia faz a eles todos os dias, em torno de 250, como eu falei para vocês. É um número muito grande. Imagina, em 10 dias eles perdem 2.500 homens ali. Considerando se for assim, em 30 dias perderiam 7.500 homens só na cidade de Uliápoli. É uma situação complicada para a Ucrânia, que tem que manter essa posição, mas é uma situação complicada pelo número de baixas, pelo exército russo, que é insensível
às suas perdas. Ele usa as suas tropas como munição, é bucha de canhão mesmo, é como munição. Vai lá e mora, não faz mal, nós mandamos mais para assim ir expulsando os ucranianos. Esse é o pensamento do ditador da Rússia e dos seus comandantes no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.